trânsito é intenso. A maioria dos trabalhadores estão voltando para casa. Mas neste ponto da Avenida João Jorge, em Campinas, a auxiliar de limpeza Cristiane Magalhães espera o ônibus para ir trabalhar. Eu pego 2 ônibus do meu bairro até a João Jorge e da João Jorge até aqui. E de manhã, quando o meu esposo vem me pegar, eu vou com ele, de carro. No Brasil, atualmente, cerca de 15 milhões de pessoas trabalham no período da noite, segundo dados do Ministério Público do Trabalho. Cristiane faz parte de uma parcela de trabalhadores que trocam o dia pela noite, são chamados trabalhadores noturnos. A área da saúde foi uma das primeiras a precisar de profissionais para atender os pacientes 24 horas. A jornada da madrugada, dentro do Hospital e Maternidade Celso Pierro, dura 12 horas. Médicos, enfermeiras, equipe técnica e de limpeza trabalham no sistema de 12x36, como é o caso de Cristiane. Me adaptei rápido, eu durmo pela manhã. Eu chego em casa, tomo um banho e durmo até umas 11, 11h30. Com a rotina invertida, o trabalhador noturno dorme menos e a qualidade do sono é prejudicada. O difícil mesmo é dormir durante o dia. Eu durmo até 1h da tarde, aí durante a tarde você ainda sente indisposição, porque o sono da noite não é o mesmo, você não recupera. A professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Frida Marina Fischer, que fez diversos estudos sobre a relação do sono com a saúde, explica por que o sono da noite é diferente do sono do dia. O nosso genoma está programado para repouso noturno e atividade diurna. Então, ao ir dormir durante o dia, você vai contra, vamos dizer assim, toda a fisiologia do organismo. Para enfrentar a rotina de um hospital, os profissionais precisam estar bem acordados. Se internar um paciente grave no período noturno, você vai ter um trabalho grande até que esse paciente estabilize, né? Às vezes acontece do paciente instabilizar no meio da madrugada e dá bastante trabalho. Ao todo, neste hospital, são 309 leitos para serem atendidos. Os profissionais se revezam a noite inteira a cada chamado. Já na unidade de terapia intensiva, a UTI, a rotina de trabalho permite uma maior dedicação aos pacientes. A gente assume até 2 pacientes, então dá para ter mais assistência a esses 2 pacientes do que ficar na enfermaria com mais, né? Agora são 1h30 da manhã. Aqui na enfermaria do hospital, a janta já foi servida, as visitas acabaram e o silêncio predomina. Mas no pronto-socorro, a movimentação continua. A emergência é meio que uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai chegar, né? No hospital é porta aberta que a gente chama, então a gente recebe paciente de tudo quanto é tipo, às vezes recebe SAMU, recebe paciente de casa. Na madrugada da gravação desta reportagem, o pronto-socorro não registrou a entrada de nenhum caso mais grave. Mesmo assim, foi possível observar uma rotina intensa. Tem noite que é mais tranquilo, tem noite que a gente recebe 5, 6 ambulâncias, às vezes de uma vez só. Apesar dos imprevistos que podem ocorrer durante a madrugada e do sono prejudicado, muitos profissionais entrevistados no Hospital Celso Pierro preferem trabalhar durante a noite. Já outros se acostumaram com essa rotina. É uma questão de preferência, é uma questão de adaptação, né? Desde a carreira exige, desde que a gente faz a residência, e eu me adaptei, me dou bem com o plantão noturno. E o senhor é casado, tem filhos? Casado, tenho 2 filhas, por isso que as 2 não querem saber de medicina. Se pergunta para elas, já ficam muito bravas. Eu me identifiquei para o horário da noite, porque eu tenho mais tempo em casa com a minha família, porque são 12x36. Então, é uma noite toda, mas aí eu fico 1 dia e meio em casa. O hospital conta com 2.200 funcionários, entre médicos, enfermeiros, seguranças e outras profissões. 70% desse número é mulheres, como a médica Elisa Coivano. Como eu tive 3 meninos, aí conforme eles foram crescendo, eu passei a dar alguns plantões noturnos também, né? E fui podendo deixá-los um pouco mais durante o dia. No caso de Cristiane, a escolha foi feita a partir de uma necessidade familiar. Apesar de ter se adaptado rapidamente ao turno da noite, a família teve que se unir para colaborar nas tarefas de casa. Eu tenho uma neta, né, criança ainda, e eu não tinha com quem deixá-la. E agora, nesse turno da noite, a minha filha fica com ela à noite e eu venho à noite trabalhar. Porque eu sou uma mãezona, né? Comida, lanchinho e cuido da casa. Muitas mulheres preferem trabalhar durante a noite, para poder facilitar os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos. Ainda sobra para as mulheres
um maior tempo de dedicação às tarefas domésticas, tanto no cuidado das crianças como no cuidado das coisas da casa. Então, se você não tem com quem deixar a criança e você precisa ganhar dinheiro para viver, você fala assim, tudo bem, vou trabalhar à noite, aí quando eu chegar em casa, meu filho foi para a escola. Aí eu vou poder descansar um pouco. Quando ele voltar da escola, eu já descansei um pouco, aí eu vou poder ficar com ele. O jeito mãezona da auxiliar de limpeza faz com que muitas vezes ela vá além de apenas cumprir suas funções no hospital. Entre uma tarefa e outra, sempre sobra tempo para dar atenção a pacientes solitários. Teve a história de uma moça jovem ainda, não sei quantos anos, né? Grávida de 6 meses, que morreu o bebê primeiro, depois ela por consequência de uma doença que ela teve, né? E ela não tinha visita, não tinha família. Então acho que a voz que ela ouvia lá era minha, que às vezes eu cantava para ela, às vezes eu conversava. O trabalho noturno, dentro de um hospital, não é muito diferente da rotina diária. Ao contrário de outros setores da chamada Sociedade 24 Horas, que até poderiam ter o atendimento interrompido, a atividade de cada um desses profissionais, desde a faxina até o atendimento médico, é essencial a cada minuto do dia e da noite. Na região central de Campinas estão reunidos muitos serviços, mas durante a noite as portas de lojas, bancos e restaurantes estão fechadas, entre elas os prédios residenciais, e atrás de cada portaria um profissional zelando pelo sono dos moradores. Nesse prédio da rua Barreto Leme trabalha o porteiro Gerson Aquino. Ele veio há 9 anos de São Mateus do Maranhão e teve que enfrentar, logo na chegada, as dificuldades do trabalho noturno. Moradores de rua, aí é um problema máximo, é muito grande. Eles passam direto, eles vêm aí, pedem água, pedem dinheiro. Vamos fazer um passeio pelo centro de Campinas e descobrir quem são os profissionais que trabalham na madrugada. O expediente está apenas começando. Quem vai nos levar para conhecer a rotina desses trabalhadores é Adriano. Ele está entre os 450 motoristas que trocam o dia pela noite, o que equivale a 50% da frota de Campinas, segundo o Sindicato dos Taxistas. As pessoas precisam, né, um hospital, alguma coisa. Então, o táxi está aí, tipo assim, sabe, à noite de dia tem bastante, né, opção, mas à noite, muito legal. Outro dia peguei lá no Chão Brasil, lá, pessoa passando mal. Adriano circula em média 240 quilômetros. Com essa rotina agitada, já percebe que a qualidade da saúde está comprometida. Tem dor de cabeça, muitas vezes estresse. Eu descanso só 4 horas, 5 horas por dia. Muitas vezes eu fico arrebentado, cansado. A reclamação do taxista não é isolada. O trabalho noturno pode causar diversas doenças, como explica a especialista. Leva a um adoecimento mais precoce. Então, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de doença cardíaca. Aí você aumenta o aporte calórico, principalmente de carboidratos simples, açúcares, né? E ou de gorduras. Trabalhar à noite desregula o relógio biológico e altera a qualidade e os horários da alimentação. Com isso, os trabalhadores da madrugada preferem fast foods, frituras e bebidas cafeinadas. Na Avenida Francisco Glicério encontramos Rosalvo Cruz. O movimento confirma a preferência. Além dos trabalhadores, quem está voltando da diversão também não dispensa o cachorro-quente. São cerca de 60 lanches todas as noites. Seu Rosalvo, faz quanto tempo que o senhor trabalha à noite? Aqui é uns 21 anos mais ou menos. O pessoal da balada é o pessoal que mais gasta, né? O pessoal que não é da balada, do dia a dia, pega sempre mais barato. O vendedor de cachorro-quente procura sempre manter o bom humor e fazer dos clientes novos amigos. Mais curioso é os corintianos que chegam... Eu sou santista. Os corintianos chegam, ô corintiano, faz um aí eu vou falar, o seu já não vai sair bom. Já no posto de combustível que Cecílio trabalha há 18 anos, o clima não é tão descontraído. Os trabalhadores da madrugada aqui do centro de Campinas
veem a violência como o maior obstáculo. O frentista Cecílio da Silva Xavier, vítima constante de assaltos, teve que aprender a se defender sozinho dos perigos da noite. Essa bala é um dos exemplos das situações vividas constantemente por Cecílio. E eu fui saindo, ela entrou e ficou aqui. Quando eu fui saindo aqui, a pessoa passou por trás de mim aqui, levou e atirou nele aqui. E quando eu vi que ele ia dar o segundo tiro, eu empurrei a mão da pessoa, aonde que o tiro parou para lá, e eu acabei salvando a vida da pessoa aqui. E o senhor não sente medo dessas situações? Olha, é um reflexo da minha pessoa. A medo a gente tem, né? Porque a gente é ser humano, né? A gente pensa, fala assim, minha família. As consequências do trabalho em um ambiente em que a violência predomina podem ser percebidas na saúde do trabalhador. Eu sei que eu tomo 8 tipos de remédio. O médico já tinha falado para mim que à noite, para mim, seria difícil. Se eu tinha como voltar para de dia, para mim adquirir uma saúde um pouco melhor. Para a professora, as doenças adquiridas estão relacionadas não apenas com o horário, mas principalmente com o ambiente perigoso de trabalho. A violência no trabalho, ela traz muitos transtornos psíquicos. Esse caso é o caso por exemplo, desse frentista. Ele tem pouca gente lá, mas ele está sozinho, ele está exposto à violência. O desembargador do trabalho, Samuel Hugo Lima, explica que embora os trabalhadores noturnos retratados nessa reportagem estejam sempre em contato direto com a violência, não há pela lei nenhuma compensação salarial. Qual é o problema do trabalhador noturno? Se nós que trabalhamos de dia, se nós somos do dia, já vivemos uma sociedade extremamente violenta, o trabalhador noturno vive num risco muito maior. Mesmo assim, ele não terá direito à periculosidade. Aparentemente é uma contradição, mas pela CLT ele não tem direito, não. Para tentar garantir a segurança dos trabalhadores noturnos e de quem transita pela noite, um profissional é indispensável: o policial militar. Pequenos furtos e crimes no trânsito são as principais ocorrências da madrugada. O crime à noite se torna um pouco mais, vamos dizer assim, para a população, se torna um pouco mais perigoso, né? Sebastião Joel Batista está na corporação há 8 anos. Não é igual trabalhar de dia, né? A fadiga, né? O cansaço, isso é natural, né? E a sua família fica preocupada quando você tem que trabalhar no turno da noite? Com certeza, né? Gera um pouquinho de desconforto. Gerson, Adriano, Rosalvo, Cecílio e o soldado Joel são apenas alguns exemplos. Na maioria das vezes, você nem se dá conta da presença desses profissionais, mas eles trabalham para que as pessoas possam ter serviços e produtos de primeira necessidade e até supérfluos, quando quiser e onde estiver. O ser humano nunca está totalmente satisfeito. Não estou gostando mais não, mas não tem outro jeito, né? Eu me sinto bem em trabalhar à noite. No começo até gostaria, depois chega um tempo... Olha, se fosse possível trabalhar só de dia, seria excelente para qualquer ser humano. O bar está lotado, os pedidos não param de chegar. Quem está na noite quer ser atendido o mais rápido possível. Francisco, que trabalha como cozinheiro há 20 anos, tira de letra essa correria. Eu tô vendo aqui que o senhor já deixa tudo preparado. Não, é tudo preparadinho no dia. Na hora que a gente chega na tarde, que quando começar o movimento, você já está tudo com a praça do lanche, tudo certinho. O cozinheiro trabalha com uma equipe de 15 profissionais nesse bar de Barão Geraldo. Passam por aqui mais de 150 pessoas a cada noite. 8 pedidos, 10 pedidos, aí é correria. Desde o início de sua jornada, que começou aqui às 5 horas da tarde, seu Francisco fez cerca de 90 pratos. E a movimentação não para aqui na cozinha, não. Nem no salão. Para essa festa, de 250 convidados, 40 funcionários desempenham diferentes funções para garantir o entretenimento. Desde garçons, cozinheiros, DJs, até croupiers. Nossa jornada é meio alternativa, né? Às vezes a festa começa às 10, mas a gente chega um pouquinho antes, né, para estar preparando tudo. Eu já acostumei e eu me divirto na festa também, né? Seria a diversão algo supérfluo? Diversos estudiosos afirmam que não. Em uma sociedade em que a maioria das pessoas estudam e trabalham o dia inteiro, o tempo para o lazer acaba sendo à noite. Para que isso seja possível, quem atua na área do entretenimento
tem que se acostumar com o trabalho em qualquer horário. Estresse rola bastante, pelo fato de lidar com o público, né? Acho que se você lidando com vários tipos de pessoa, ainda se está na balada, a pessoa está bebendo, você está ali trabalhando sentado, dá aquele estresse. O ritmo acelerado da sociedade 24 horas, com as festas começando cada vez mais tarde, mexe também com o corpo, mesmo de quem trabalha com ritmos musicais numa festa como essa. A DJ Lívia é um exemplo. No caso de mulher, assim, eu acredito que a TPM ela fica mais intensa, mexe muito com a minha pressão, dá até problemas digestivos, coceira na perna, tem bastante, assim, principalmente o final do segundo semestre, é bem intenso. Seja num bar, numa balada ou numa festa, os trabalhadores do entretenimento têm 3 coisas em comum em seus ambientes de trabalho: a música alta, a agitação e a necessidade de manter um bom humor com os clientes. Aí a principal preocupação deles é em relação ao estresse e a dificuldade de manter um sono tranquilo. Como é o caso do garçom Luiz Ricardo, que trabalha neste outro bar do Cambuí. Se não estiver no pique, cara, não adianta trabalhar na noite. Tem que ir ouvindo uma musiquinha que você gosta e tal. Coloca aquela música na sua cabeça, sua mente, trabalha com ela, se divertindo, porque senão, cara, você para. A gente sente algum déficit de saúde, principalmente na hora de dormir. Tirando toda a carga de estresse em função da música alta, né? Eventualmente de situações desagradáveis que a gente passa na noite. Se você não cuidar, você começa a ter problemas. Você fica muito de pé, fica muito correndo atrás o tempo todo, é difícil. As perturbações do sono estão associadas com mudanças de humor, com maior nervosismo. Se a pessoa dorme pouco, ela fica mais nervosa, fica mais inquieta, sem paciência, não se sente tão bem. As histórias de quem trabalha à noite são das mais diversas. Muitos desses profissionais não veem a hora de chegar em casa. Mas, para o cozinheiro Daniel, ir para casa é só uma vez por semana. Eu moro em Araras, trabalho em Campinas, eu venho de quarta-feira para Campinas e volto só no domingo para Araras. Eu moro aqui no restaurante, a gente sobe pro alojamento e dorme só Deus sabe até que horas. Já o cinegrafista Ricardo, com o aval da família, mudou completamente de vida. Antes recolhido em um escritório na capital, decidiu pelo trabalho noturno para fazer o que realmente gosta. Eu trabalhava no escritório, uma sexta-feira à tarde tinha uma carreira boa, um emprego bom, meti o pé. E fui procurar fazer o que eu gosto, né? Eu gosto muito de gravar. Para realizar uma festa como essa, ou abrir um bar que chame a atenção dos clientes, é necessária a contratação de diversos profissionais. Assim, outro fator que faz parte da realidade desses trabalhadores são as diferentes formas de contratação. É chamado freelancer. Ele acaba trabalhando em vários locais. Isso acontece muito nos bares. É o chamado garçom, que hoje ele trabalha, no fim de semana trabalha no lugar tal, outros dias na outra empresa tal. De fato ele vai ganhar mais porque ele não tem alguns descontos previdenciários. Mas o problema é que no caso do acidente de trabalho, quem é que o sustenta? Ninguém. Né? Ele vai ter 13º? Não. Vai ter férias? Não. Então aquela aparente vantagem que ele tem, na realidade, no frigir dos ovos não tem muita vantagem não. Além desses direitos, a CLT garante um adicional de 20% no salário dos trabalhadores que fazem o turno das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. Mas, para especialista, essa compensação salarial não vale a pena. Se é para trabalhar à noite, para ganhar o adicional, não vale. Porque nada vale a saúde. A saúde é o maior bem que a pessoa tem. Mas pelo menos entre os nossos entrevistados, a opção por trabalhar nesse horário não foi pelo adicional noturno. Cada um tem a sua história. O cozinheiro Francisco, por exemplo, escolheu trabalhar à noite porque tem outra atividade de dia. Não é devido adicional noturno não, que eu tenho algo a fazer de dia. Então, não o dia todo, mas no mínimo 3 horas por dia. Então eu prefiro a noite para me poder acudir às minhas necessidades de dia também. Seja o croupier e o bartender, que cada vez mais estão presentes na noite, ou cozinheiros e garçons, fundamentais para uma boa noitada, é importante lembrar que por trás dessa alegria está sempre presente um profissional. Eu fui para um evento, vi que você mais se diverte, além de confraternizar com os outros, né, com as outras pessoas, se diverte bastante, brincadeira e trabalhando.
Você trabalha e se diverte também. A gente vende alegria pra galera, né? Essa é a nossa dificuldade. Chegar, vender, tá ali, tá estampado no sorriso da galera. E a gente tá trabalhando, se esforçando. Mas em algum momento, a festa tem que acabar. Para alguns, o amanhecer é um bom dia. E para outros, uma boa noite. Bom descanso para você. Valeu, obrigado. Até mais.